A fachada leste do santuário nos conduz a uma das consequências mais marcantes do pecado, quando Deus diz: maldito seja o solo por causa de ti. A terra, que antes era jardim e dom, torna-se dura e hostil. O mosaico revela um momento em que o homem se afasta de Deus, deixa de servir para querer dominar e passar a experimentar o mundo como lugar de luta e cansaço. Aquele que foi criado para a vida agora caminha sob o peso do trabalho e da fragilidade até o limite da existência. Tu és pó e ao pó voltarás. Em prece pedimos. Senhor, sustenta-nos em meio às dificuldades da vida e ensina-nos a viver na Tua presença, com esperança e confiança. Mesmo em meio à dor, Deus não abandona sua criação e continua a chamar o homem à vida. Acompanhe conosco essa catequese visual que nos recorda: em Deus, até o sofrimento pode ser caminho de salvação. Essa é uma caminhada de fé, é a nossa história, é a nossa jornada bíblica. O livro do Gênesis nos apresenta um dos momentos mais dramáticos da história da humanidade. Depois da desobediência, Deus declara: maldito seja o solo por causa de ti. A terra, que antes era jardim fecundo e espaço de comunhão, passa a ser experimentada como lugar de trabalho árduo, dor e limite. O homem, criado para guardar e cultivar, agora enfrenta a resistência. O solo produz espinhos, a harmonia se rompe, a relação com a criação muda. A própria existência passa a ser marcada pela finitude. Tu és pó e ao pó voltarás. Essa transformação profunda não é apenas narrada em palavras, ela também é traduzida em imagens. No mosaico, cada pedra carrega um significado. As cores, as expressões, os contrastes entre luz e sombra revelam o drama de uma humanidade que perdeu o paraíso e começou a experimentar a terra como sepultura. Mas será que essa cena fala apenas de condenação? Ou existe escondido nos detalhes um anúncio silencioso de esperança? É sobre essa força catequética e espiritual da arte que nós vamos conversar agora. Cada traço, cada detalhe, cada cor vai revelando o mistério de Deus que está nas Sagradas Escrituras. E assim, quem passa pelo santuário vai entrando, vai penetrando no universo bíblico. Isto é o objetivo desses mosaicos, o grande objetivo desses mosaicos nas fachadas do Santuário Nacional. E aqui no nosso programa, continuando a nossa jornada bíblica, hoje nós queremos mais uma vez, acolhendo o professor doutor Padre Antônio Carlos Friso, mais uma vez conhecer um pouco mais dos detalhes, cores e expressões que encontramos ali nos painéis da fachada leste do santuário. Friso, bem-vindo entre nós. Grato, Rodrigo, a você aqui que segue o nosso programa Jornada Bíblica, a família, com o filho, com o esposo. Eu estava contemplando, antes de vir para cá, a fachada leste e olhando justamente esse quadro. Contemplando, eu falei, será que ele expressa tudo aquilo que o texto bíblico quer dizer? Está querendo nos dizer? Claro que é uma expressão do artista, mas vamos ao texto bíblico. O texto tem uma catequese, já falamos sobre isso, não é? Jardim, fruto, a nudez do homem e da mulher, Deus que coloca uma folha de figo para esconder a nudez, come do fruto, cabisbaixo, e agora a questão do trabalho. Sempre nós trabalhamos. Não existe nenhuma cultura, no presente, no futuro ou no passado, que não teve necessidade de trabalhar.
não é? Lavrar o solo, sugar a terra, lançar a semente, esperar a chuva, o trabalho da colheita, enfim, separar os grãos depois da colheita, os melhores. Eu aprendi muito isso com meu pai lá na roça, né? Pegava a espiga, os grãos maiores a gente selecionava para plantar o ano que vem, na próxima plantação. E é isso que o texto mostra. O homem vive do seu trabalho, não é? A fase, não tem como escapar. Você só progride com o trabalho. E eu digo sempre, o trabalho não deve ser visto como um castigo, mas um momento da gente dar continuidade à obra da criação de Deus que trabalhou 6 dias e no 7º descansou, não é? Aqui a gente vê muito o trabalho como um castigo, porque eles saíram do paraíso. Ok, mas também qual civilização antes de nós, ou até no presente, não viveu sem trabalho? Não. E aqui o trabalho não pode ser maldito, não é? É dele que a gente tira o fruto da terra, não é? Nós, todas as missas, bendito seja, Senhor Deus, pelo pão, fruto da terra, a videira, a uva, fruto da videira, o trabalho humano que vos apresentamos, né? E vai ser consagrado. E é muito interessante, Friso, que o mosaico ele está narrando a ruptura do homem com a terra. Como que a gente consegue perceber esta ruptura após o pecado e as consequências disso? As consequências vêm pela autossuficiência, eu não preciso de Deus, eu, longe dele, eu descubro que estou nu diante da mulher que ele colocou para mim, diante do homem, me cubro, fecho no meu egoísmo e agora vou ter que viver do suor do meu trabalho, não é? É uma maneira poética do texto bíblico e do poeta dizer para nós que sem trabalho é impossível viver, não é? E o trabalho cansa, e o trabalho é estressante, e o trabalho não tem, enfim, às vezes não é bem compensado financeiramente, mas nós temos que viver, todo mundo tem que trabalhar, não é? Todas as culturas trabalharem, nós também vamos dar continuidade pelo trabalho. Agora, quando o solo é maldito, justamente quando ele é apresentado numa situação de opressão. Possivelmente, esse texto de Gênesis foi escrito quando o povo era escravo na Babilônia. Na Babilônia, éramos escravizados, e a escravidão começou em 597 a.C. e vai terminar em 536, quando esse Irã, hoje era a Pérsia, domina a Babilônia. E aí, então, a Pérsia vai dizer, não, podem voltar para reconstruir Jerusalém. E aí eles voltam com toda essa tradição do Pentateuco e no século 400, 350 a.C., todo o Pentateuco já está escrito, não é? Possivelmente, essa terra que causa desgosto é a terra lavrada quando éramos escravos na Babilônia. É bem interessante também que o mosaico ele é feito de fragmentos. Isso diz um pouco da fragmentação que o próprio pecado gera na nossa vida? Quando o povo foi para a Babilônia, escravizado pelo Nabucodonosor, eles viram isso um pecado. E qual foi o pecado? Não praticar a justiça ao pobre, ao órfão, ao viúvo e ao estrangeiro. Esse foi o pecado. E o pecado foi adorar outras divindades, não é? Correr atrás de Baal, o deus da fertilidade, correr atrás de Asherá, a deus da fertilidade. Não praticar a justiça ao irmão necessitado. E isso os autores bíblicos viram como pecado. Por isso, Deus nos levou para a Babilônia, para lá refazer a nossa teologia, o nosso conhecimento de Deus. E, em 536, por benécias do rei persa, não é? A gente voltou para reconstruir Jerusalém, que estava o caos, estava deserta, né? Destruída. E é bem interessante, Friso, que neste processo de reconstrução são muitas mãos que são utilizadas. Então, da fragmentação à unidade novamente. E é isso que temos que buscar, né? Sim, claro.
quem está escrevendo são sacerdotes, levitas, os teólogos, não é? Os sábios de Israel que estão no exílio, e estão dizendo: é triste produzir numa terra que não é nossa. É triste trabalhar como escravo numa terra que não nos pertence. Quando virá a liberdade? E aí eles vão perceber que a liberdade, o Deus vai reconstruir a história no relato bíblico com a Arca de Noé, não é? Mas na vida social, na história de Israel, eles tiveram que reconstruir quando voltaram do exílio da Babilônia em 536, já com o Irã, os persas que dominaram a Babilônia e agora dominam as terras da Palestina. E é muito interessante que nós podemos contemplar aí a hostilidade contra a própria criação, né? Que tem que ser repensada essa atitude. Hoje, o Papa Francisco, de saudosa memória, né? Na Laudato Si, celebramos há pouco tempo 10 anos desse belíssimo documento que chamou a nossa atenção para o cuidado com a casa comum. Depois Laudato Deo. Então, vários documentos que Francisco procurou, né, trazer para nós, dizer, olha, a hostilidade para com a criação está nos levando à destruição da nossa casa comum. O que dizer a partir desta leitura, Friso, àqueles que nos acompanham sobre a necessidade do cuidado da criação? Tudo a ver. O peso, o suor do trabalho, o trabalho inglório, né? Na Babilônia eram escravizados. E você falou muito bem do Papa Francisco, mas também o do nosso Papa Leão, quando ele publicou uma carta chamada de Lex T, não é? Onde ele dizia: temos que cuidar da terra, do planeta e, sobretudo, dos mais pobres. Quem sofre com as guerras? Na Palestina, em Israel, no Irã, no Iraque, aqui no Brasil, na África. Um país riquíssimo, belíssimo, dilacerado em guerras. Por quê? Lá tem rubi, petróleo, diamante e minerais raros. Por que isso? Por que fazer o outro sofrer? Vale a pena? Repito, a culpa das tragédias humanas não são de Deus, são das nossas escolhas. E o livro do Gênesis mostra isso. Se a gente escolhe estar com Deus, temos a paz, temos o paraíso. Longe dele, a barbárie, a maldade. E é por isso que essa pergunta ela vem para fechar essa nossa reflexão. Mesmo diante de uma cena marcada por tantos elementos de dor, é possível ver esperança? Claro que é. Eles não foram exilados. Foram 50 anos de exílio na Babilônia. Mas lá também nasceu os ideais de voltar. Lá nasceram os textos do Pentateuco. Lá começaram a redigir os textos do Pentateuco. Lá redigiram a história do Êxodo, não é? Lá começaram a escrever os grandes salmos. E quando voltam, eles concluem o texto e dizem: agora nós temos uma lei, a Torá, o Pentateuco, para chamá-la nossa lei. E como Deus não se vê todo dia, temos a Torá, a lei que nos vai conduzir para o paraíso, não só como saudade, mas no presente e no futuro. Temos que construir aí o nosso paraíso. Não é saudade do passado, mas a esperança que nos leva a sonhar e trabalhar para um mundo melhor. Friso, muito obrigado por mais essa jornada. Na semana que vem a gente vai estar aqui para fechar esse caminho que nós já estamos fazendo há um mês e, claro, conhecer um pouco mais sobre as cenas que cobrem a fachada leste do Santuário Nacional.